A própria palavra o segredo é repugnante numa sociedade livre e aberta, e nós, como povo, opomos-nos inerente historicamente às sociedades secretas, aos juramentos secretos e aos procedimentos secretos. Pois somos combatidos em todo o mundo por uma conspiração monolítica e implacável que se baseia principalmente em meios secretos para expandir a sua esfera de influência. É um sistema que recrutou vastos recursos humanos e materiais para a construção de uma máquina fortemente interligada e altamente eficiente que combina operações militares, diplomáticas, de inteligência, econômicas, científicas e políticas. Os seus preparativos são ocultados e não publicados. Seus erros estão enterrados, não em manchetes. Os seus dissidentes são silenciados e não elogiados. Nenhuma despesa é questionada, nenhum boato é divulgado, nenhum segredo é revelado. Maquiavel é um dos maiores filósofos políticos de todos os tempos. A sua obra O De Discursivo defenderia uma república autônoma e destacaria que viver sob um monarca com governo absoluto era semelhante à escravatura, fornecendo as bases políticas para as revoluções inglesa e americana. Mas a outra obra de Maquiavel, O Príncipe, teria uma influência muito mais sinistra. Guia para governantes sobre como conquistar e consolidar o poder, O Príncipe foi considerado tão perigoso que foi banido pela Igreja Católica por mais de 200 anos. Não só abriu o caminho para tiranos, déspotas e ditadores, mas teve um impacto profundo nos negócios, na política, na religião e nos corredores do poder em todos os continentes do globo. Mas o que Maquiavel disse? Quem ele influenciou e como o que um homem escreveu há 500 anos moldou o mundo moderno em que vivemos hoje? Da Casa Branca ao Kremlin, do Vaticano à Reserva Federal, foi assim que um homem de Florença mudou o curso da história. É assim que os escritos de Niccolo Maquiavel são usados para manipular e controlar a todos. Em 1469, Nicolau Maquiavel nasceu em Florença. Filho de advogado, não nasceu em uma família rica nem pobre, mas em uma família que priorizou a educação clássica, com Maquiavel sendo formado no que era conhecido na época como o Studia Humanitatis ou em inglês o Estudos de Humanidade. Aos 7 anos começaria a aprender latim, seguido de gramática, retórica e poesia, sendo a educação considerada completa quando se aprende história antiga e filosofia moral. Acreditava-se geralmente que estas disciplinas preparariam melhor alguém para a vida pública, como Cícero dissera uma vez, estas disciplinas nutrem os valores de que necessitamos principalmente para servir bem o nosso país. E, felizmente para Maquiavel, esse momento chegaria mais cedo do que o esperado. Há 500 anos, a Itália não era a mesma que é hoje, não era um país unificado, mas sim um conjunto de cidades-estado independentes, cada uma com o seu próprio governante e governos. O Papa governou Roma, a Florença dos Médici e a família Sforza, Milão, todos competindo e travando guerra entre si por poder e influência. Foi em 1434 que a família Médici estabeleceu o seu domínio sobre Florença, com a sua experiência na banca e no comércio transformando a cidade numa potência econômica. Em 1469, mesmo ano em que Maquiavel nasceu, Lorenzo de Médici chegou ao poder, com a sua família conhecida por ser grandes financiadores da cultura florentina, usando a sua imensa riqueza para financiar artistas como Michelangelo, Botticelli e Da Vinci. Mas embora os Médicis tenham sido grandes patronos do Renascimento italiano, Lorenzo foi acusado de ser um tirano, cuja ganância, corrupção e imoralidade desafiavam os ensinamentos da Igreja cristã. Mais tarde, ele morreria em 1492, e apenas 2 anos depois, o rei Carlos VIII da França invadiu a Itália. A família Médici, que governou Florença durante 60 anos, perderia agora o controle do poder, com o povo florentino apoiado pelos franceses a expulsá-los da cidade. Florença estabeleceu então um grande conselho, composto por milhares de homens de famílias nobres da região. Desses homens, um pequeno grupo foi eleito e eles, por sua vez, nomeariam outros para ajudar a administrar a cidade. A República Florentina nasceu. Com muitos cargos dentro da República precisando ser preenchidos, o nome de Maquiavel foi apresentado, sendo provável que sua inteligência e ímpeto tenham sido notados pelo Grande Conselho.
E assim, em 1498, com apenas 29 anos e sem experiência diplomática anterior, Maquiavel foi eleito secretário da Segunda Chancelaria, cargo que deveria coordenar toda a correspondência e relações relativas às possessões territoriais de Florença. Pouco depois, foi também nomeado secretário dos 10 de Guerra, comissão responsável por todas as relações exteriores e diplomáticas da República. Nesta posição, Maquiavel poderia ser chamado a viajar em nome dos 10, negociando com potenciais aliados, reunindo informações e ajudando os embaixadores dos 10, redigindo relatórios detalhados sobre relações exteriores e enviando-os para casa em Florença. Durante os 14 anos seguintes, Maquiavel seria enviado em várias missões importantes em todo o continente europeu, onde viajaria para vários estados, representando os interesses de Florença e vendo por si mesmo como o poder realmente funcionava a portas fechadas. Para a sua primeira missão, Maquiavel visitaria Caterina Sforza, a condessa de Imola e Forlì, antes de ser enviado por 6 meses à corte de Luís XII, rei da França. Em seguida, ele foi enviado para observar César Borgia, duque da Romagna e capitão-geral do exército papal, que, com o apoio dos franceses, conquistaria grandes porções do norte da Itália. Em 1506, Maquiavel visitaria o novo Papa, Júlio II, fazendo extensas anotações sobre seu caráter e liderança, e um ano depois seria enviado em sua última missão, à corte do Sacro Imperador Romano, Maximiliano I. Seriam estas experiências diplomáticas, juntamente com lições da história grega e romana, que forneceriam a Maquiavel o material necessário para escrever O Príncipe, uma coleção de notas e lições que ele observou sobre política, liderança e manipulação. Longe dos ideais cristãos de modéstia e temperança da época, o príncipe mergulharia nos bastidores e destacaria os verdadeiros mecanismos e táticas que os governantes usam para ganhar, consolidar e exercer o poder. O Príncipe não seria publicado durante a vida de Maquiavel, sendo apenas 5 anos após sua morte, em 1532, que os primeiros exemplares impressos do livro foram distribuídos. Alguns o chamariam de obra do O Dedo de Satanás e outros de O Manual para Tiranos, com William Shakespeare no início de 1600, usando o termo Maquiavel para se referir a uma pessoa astuta e intrigante. Mas com o tempo, alguns começariam a ver o príncipe sob uma luz diferente, que descrevia o mundo como ele realmente funciona, com o filósofo francês Rousseau acreditando que seu conteúdo era um serviço ao público, expondo e permitindo-lhes observar as táticas secretas de tiranos. O filósofo inglês Francis Bacon afirmou que devemos muito a Maquiavel e outros, que escrevem o que os homens fazem, e não o que deveriam fazer. Mas talvez o impacto do príncipe seja melhor expresso pelo autor Tim Parkes, o livrinho de Maquiavel era uma ameaça constante. Lembrou às pessoas que o poder está sempre à disposição, sempre uma questão de saber o que pode ser tomado pela força ou pela traição, e sempre, apesar de todos os protestos em contrário, a principal preocupação de qualquer governante. Mas para um governante em particular, as palavras de Maquiavel teriam um impacto profundo, que não só mudaria o curso da história, mas também resultaria na morte e subjugação de dezenas de milhões de pessoas. Em todas as ações de todos os homens, e especialmente dos príncipes onde não há tribunal de apelação, o fim justifica os meios. Talvez nenhum homem na história tenha levado essas palavras mais a sério do que Joseph Stalin, que era conhecido por fazer anotações em seu próprio exemplar de O Príncipe. Governando a União Soviética de 1928 até a sua morte em 1953, Stalin, através do uso calculado do terror, da força e da propaganda, transformaria a União Soviética numa potência mundial, ao mesmo tempo que ganhava o amor, o apoio e a admiração do seu povo. Você deve mimar as pessoas ou destruí-las, prejudique-os só um pouquinho e eles reagirão, prejudicá-los seriamente e eles não conseguirão. Então, se você vai fazer mal às pessoas, faça-o de uma maneira que não precise temer a vingança delas. Para consolidar o seu poder, Stalin estava disposto a usar toda e qualquer ferramenta à sua disposição para esmagar completamente os seus oponentes, certificando-se de que não tinham hipótese de desafiar o seu governo. Os seus rivais políticos seriam fuzilados, os cidadãos que se manifestassem contra ele seriam caçados e milhões seriam condenados a trabalho árduo nos campos de trabalho do Gulag, onde seriam forçados a realizar décadas de trabalho escravo em projetos altamente perigosos para o Estado.
Em 1937, Stalin levaria estas medidas ao extremo, lançando o Grande Terror, uma campanha para livrar a sociedade dos seus rivais e de qualquer pessoa que o desagradasse. Com duração de 1 ano e meio, o Grande Terror espalharia o medo por todo o país, com mais de 1.500 pessoas mortas todos os dias. Os maridos voltavam-se contra as esposas, os filhos contra os pais. Quando o Grande Terror chegava ao fim, não havia mais ninguém que se manifestasse contra o governo de Stalin. Na altura da morte de Stalin, em 1953, mais de 26 milhões de pessoas tinham sido baleadas, presas ou submetidas ao exílio interno, uma média de mais de 1 milhão por ano. Mas como é que Stalin conseguiu escapar impune? Como ele poderia expurgar, torturar e controlar um império inteiro, sem quaisquer repercussões? A resposta está dentro de uma das regras mais importantes de Maquiavel. Propaganda-o enquanto tiver o povo ao seu lado. Um governante não precisa se preocupar com conspirações, mas quando estão contra ele o odeiam, ele terá que observar cada movimento de todos. Stalin entendeu que o apoio público era crucial para sua posição. Se ele fosse amado e o povo jurasse lealdade apenas a ele, seria muito difícil para seus inimigos destituí-lo do poder. E assim, Stalin iria a extremos para desenvolver um culto à personalidade, com o Estado a produzir um fluxo interminável de propaganda, retratando Stalin como um herói e um deus. Estátuas dele foram erguidas em todo o país, a cidade de Tsaritsyn foi renomeada para Stalingrado e, durante a Segunda Guerra Mundial, o nome de Stalin foi adicionado ao hino nacional. As impressoras também foram nacionalizadas, e apenas escritores oficialmente sancionados puderam publicar livros e escrever peças de teatro. Milhares de cartazes seriam produzidos para torná-lo atraente para todos os aspectos da sociedade. Para o trabalhador ele era um homem comum, fumando cachimbo e andando de metrô com seus concidadãos. Para as famílias, ele era uma figura paterna, querido pelas crianças que o presenteavam com flores e sorrisos de adoração, e para os soldados ele era o defensor da mãe Rússia, um grande general, vestindo o uniforme militar e liderando os exércitos soviéticos à vitória durante a Segunda Guerra Mundial. A melhor fortaleza que um príncipe pode possuir é o afeto do seu povo ou todos os cidadãos da União Soviética, independentemente da sua idade, seriam alvo da máquina de propaganda de Stalin. Em 1935, a frase "Obrigado, querido camarada Stalin, por uma infância feliz" apareceu acima das portas de creches, orfanatos e escolas. As casas das pessoas também começariam a incorporar as salas de Stalin ou privadas, um lugar com seu retrato, onde poderiam se dedicar totalmente ao seu amado líder. Conhecido por títulos como o gênio brilhante da humanidade e o jardineiro da felicidade humana, Stalin era conhecido por receber aplausos de pé após seus discursos. A maioria duraria mais de 15 minutos, com a polícia secreta observando atentamente a multidão e prendendo a primeira pessoa que parasse de aplaudir, um crime punível com 10 anos de trabalhos forçados no Gulag. Com total controle sobre a informação que os seus cidadãos recebiam, o culto à personalidade de Stalin seria extremamente eficaz, sendo ele amado pela população em geral, muitos dos quais acreditavam que o país entraria em colapso total sem ele. A morte de Stalin causaria uma enorme manifestação de pesar, com cidadãos de todo o império a viajarem para Moscovo para prestarem o seu respeito. Sabe-se que até os prisioneiros do Gulag, muitos dos quais o próprio Stalin enviou para lá, choraram com a notícia do seu falecimento. Com o livro de Maquiavel ao seu lado, Stalin conseguiu convencer uma nação inteira de sua grandeza, a sentir amor genuíno por ele, ao mesmo tempo em que cometia inúmeras atrocidades contra eles. Mas não são apenas aqueles do passado que usam os ensinamentos de Maquiavel. Pois os políticos do presente são igualmente dúbios, apenas usam diferentes meios de controlo. Meios menos óbvios para o homem comum. Os meios de comunicação de massa modernos tornaram os líderes mais tirânicos ferozmente amados. Até mesmo pelos assuntos de que se aproveitaram. Mas a influência e os recursos nas mãos de um pequeno número de pessoas acabam por levar à agitação. Isso paralisa até os impérios mais poderosos. Se olharmos para as notícias, podemos ver que esta dinâmica está ainda mais enraizada hoje.
Os analistas da Bloomberg estimam que nos próximos 25 anos, mais de 62% da riqueza dos Estados Unidos pertencerá a 1% mais rico. Esse número esmagaria o recorde anterior de 51%. Ambientado em 1928. Um ano antes da quebra do mercado de ações e da Grande Depressão, o que significa que é mais difícil do que nunca sobreviver. Felizmente, agora existe uma nova maneira muito interessante de talvez progredir. Ainda não tivemos a chance de investir, mas agora você pode se juntar a nós para obter acesso aos mesmos mercados aos quais os membros da elite da sociedade tiveram acesso por décadas. Tudo graças ao patrocinador de hoje, Masterworks. Ao dar a investidores como você a chance de potencialmente proteger e aumentar sua riqueza. Com milhões, arte em dólar, Blue Chip grau de investimento. Eles entregaram 16 saídas, todas lucrativas para seus investidores. Mas é fácil ver porque quase 800 mil pessoas se inscreveram até agora. As ofertas da Masterworks esgotaram em poucas horas. Mas nossos assinantes agora podem pular a lista de espera e começar coletando hoje, basta clicar no link na descrição. Talvez eu possa ajudá-lo, Chunky. Acho que a eleição foi uma vitória para um bom governo. Também poderia ser chamada de vitória da propaganda, mas isso teria sido igualmente verdade se o nosso adversário tivesse vencido. Mas como você pode estudá-lo? Bem, você pode começar investigando técnicas de propaganda. Você descobrirá que o propósito da maior parte da propaganda é persuadir as pessoas a acreditarem em algo, a fazerem algo ou a comprarem algo. Acho interessante e há muito o que estudar. Aqui tenho apenas alguns dos muitos livros sobre o assunto. Hitler e a Alemanha nazista tiveram uma campanha de propaganda que durou muitos anos. Depois, há uma riqueza de propaganda para estudar sobre o tema da Rússia e do comunismo. Há propaganda para estudar nas nossas próprias eleições americanas, tanto nacionais como locais. E em muitas das principais questões em que as eleições muitas vezes dependem. Bem, se eu não aprender sobre propaganda, não será porque não há como estudá-la. É isso mesmo, Chunky, lembre-se das técnicas de propaganda e use o procedimento que descrevemos como uma força poderosa. Tão poderoso que seu estudo sobre propaganda é importante não só para você, mas para mim e para o mundo. Em geral, as pessoas julgam mais pelas aparências do que pela experiência em primeira mão, porque todo mundo consegue ver você, mas quase ninguém lida diretamente com você. Todo mundo vê o que você parece ser, poucos têm experiência de quem você realmente é. Os políticos modernos priorizam uma coisa acima de tudo, sua aparência. Maquiavel argumenta que os governantes deveriam cultivar a aparência de virtude, para se apresentarem como virtuosos e morais, mesmo que não hajam necessariamente dessa forma em privado. Um novo governante nem sempre pode agir de maneira considerada boa, mas é crucial que ele pareça ser bom e, especialmente, que pareça ser excepcionalmente compassivo, leal, humano, honesto e devoto. Qual é a melhor maneira de um político moderno parecer virtuoso? A resposta é gastar, gastar e gastar. Quem não quer mais dinheiro para projetos de infraestrutura, educação, saúde ou serviços sociais? Quanto mais dinheiro um político gasta, mais ele é visto como compassivo e maiores são as suas chances de reeleição. Mas nem sempre foi assim. Historicamente, esta forma de apelar às massas sempre terminou em desastre e é mais ou menos assim: um governante chega ao poder e embarca em grandes despesas em projetos públicos. As pessoas estão satisfeitas e felizes com os muitos benefícios que recebem do governo. Seus impostos são então aumentados para pagar os gastos. Eles então começam a odiar o líder e então o líder é removido do poder. Como argumenta Maquiavel, a generosidade é autodestrutiva, e quanto mais você gasta, mais precisará tributar, e quanto mais tributar, mais será odiado. Acima de tudo, ele não deve confiscar a propriedade de outras pessoas. Um homem esquecerá mais cedo a morte de seu pai do que a perda de sua herança. Mas os políticos modernos encontraram uma maneira sorrateira e enganosa de contornar isso.
Uma forma que a maioria das pessoas desconhece completamente, algo chamado imposto inflacionário. Você já se perguntou por que as coisas costumavam ser tão mais baratas? Em 1971, uma casa nova custava $25.000 e o aluguel médio era de apenas $150 por mês. Um ingresso de cinema custaria $1,50, ovos 45 por dúzia e gasolina custariam colossais 40 por galão na bomba. Mesmo uma educação em Harvard custaria apenas $2.600 por um ano inteiro de mensalidade. Então, por que as coisas são tão mais caras hoje? A resposta é simples: o governo imprime dinheiro, tanto quanto quiser, em quantidades ilimitadas. Quanto mais dinheiro imprimem, menos dinheiro vale e, como resultado, os preços dos bens e serviços sobem. Mas você deve estar se perguntando, como eles conseguem imprimir tanto dinheiro? Eles conseguem fazer isso por causa do tipo de dinheiro que temos, um tipo de dinheiro chamado fiat. Mas para entender o que é o fiat, primeiro temos que entender o que é o dinheiro e de onde veio o fiat. Antes de existir dinheiro, os humanos tinham de negociar, ou seja, bens e serviços tinham de ser trocados por outros bens e serviços, uma vaca por uma ovelha, uma maçã por uma laranja. Mas esse sistema era incrivelmente ineficiente e nem todo mundo queria o que você tinha para negociar. E assim surgiria uma forma de dinheiro, um meio de troca, uma unidade de medida e uma reserva de valor, que todos concordaram em usar para não precisarem de escambo. Nas sociedades antigas, o dinheiro aparecia pela primeira vez na forma de conchas e contas do mar, coisas todas pequenas, de tamanho semelhante, duráveis e facilmente identificáveis. Fatores que são ocorrências comuns para formas de dinheiro em diferentes culturas e prazos. À medida que as civilizações evoluíam e se tornavam mais avançadas, o dinheiro começava a aparecer na forma de metais preciosos, geralmente prata ou ouro, que eram então derretidos e transformados em moedas. Esta forma de dinheiro duraria milhares de anos, até que, na era moderna, adotássemos o papel como nossa forma de dinheiro. No entanto, este papel não era como a moeda fiduciária que temos hoje, em vez disso, era algo chamado dinheiro representativo, um pedaço de papel que representava outra coisa de valor intrínseco. Em vez de terem de carregar muitas moedas de metais pesados, as pessoas depositavam o seu dinheiro nos bancos, que por sua vez lhes emitiam notas de papel, que representavam a quantidade de metais preciosos que tinham trocado. Estas notas, uma nova forma de moeda, circulariam então pela economia e, a qualquer momento, poderiam ser resgatadas pelo seu valor em prata ou ouro. Nos séculos XVIII e XIX, os governos e os bancos centrais adoptavam este sistema e aplicavam-no às suas moedas nacionais, por exemplo em 1934. Sob o que ficou conhecido como o padrão ouro, uma nota de $35 seria garantida por uma onça de ouro. Era importante que o papel moeda fosse lastreado em ouro, pois impunha limites aos gastos do governo. Eles não seriam capazes de imprimir mais dinheiro, sem, por sua vez, aumentar a quantidade de ouro que mantinham em reserva. Como resultado, os preços permaneceram estáveis e as pessoas puderam poupar sem receio de que a inflação diminuísse o seu poder de compra. Mas nem todos os países e governos tinham metais preciosos como garantia do seu dinheiro e, como resultado, os governos imprimiram demasiado, seguiu-se a hiperinflação e tanto a moeda como a economia entraram em colapso. Antes da Grande Guerra, a Alemanha era uma nação rica, com a sua moeda apoiada pelo ouro. Eles eram líderes mundiais em manufatura, com experiência incomparável em ótica, produtos químicos e maquinários. O marco alemão, o xelim britânico, o franco francês e a lira italiana tinham todos valores aproximadamente iguais, com 4 unidades de cada moeda podendo ser trocadas por $1 americano. No entanto, em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha abandonou o padrão ouro e recorreu à impressão de dinheiro para financiar o conflito. Mas esta política funcionou em vão e, no final da guerra, em 1918, a Alemanha estava cercada, os seus aliados foram derrotados, com a inflação a começar a afetar a população, tendo os preços duplicado desde o início do conflito.
Como resultado, a Alemanha foi forçada a render-se e, 7 meses depois, em 1919, assinou o Tratado de Versalhes, que nomeava a Alemanha como a única responsável pela eclosão da guerra e exigia o pagamento de enormes reparações às forças aliadas. Os alemães referir-se-iam a este acordo como o Artigo da Vergonha. Mas estas reparações, que totalizaram 2 anos do PIB anterior à guerra, revelar-se-iam demasiado dispendiosas para o Estado alemão suportar. Os recursos começariam em breve a ser despojados e retirados do seu país como forma de reembolso, incluindo bens produzidos nas fábricas, o seu gado e matérias-primas como madeira, ferro e carvão. À medida que estes ativos fluíam para fora do país, o Estado recorreria à impressão de grandes quantidades de dinheiro para pagar os trabalhadores e financiar as despesas do governo. À medida que o Reichsbank, o Banco Central da Alemanha, começou a imprimir cada vez mais, foi difícil pará-lo, com o governo a recrutar 130 empresas para ajudar a produzir pilhas de notas de papel cada vez mais sem valor. Quanto mais imprimiam, menos valia a moeda, e a hiperinflação logo chegou às portas de todas as famílias do país. Você se lembra que 4 marcos alemães em 1913 valiam cerca de $1 americano? Bem, o governo imprimiu tanto dinheiro que, no final de 1923, não custaria 4, ou 40 ou mesmo 400 marcos para comprar $1 americano, mas sim 4,2 mil milhões. Os preços dos itens de uso diário começariam a ficar fora de controle, sendo necessários carrinhos de mão para transportar o dinheiro das pessoas para as lojas locais. Um pão que custava 250 marcos em janeiro de 1923 custaria mais de 200 mil milhões em novembro. O dinheiro seria queimado para combustível, as crianças usariam notas de papel como blocos de construção e criariam pipas para seu entretenimento. Eventualmente, a impressão de uma nota acabou custando mais do que a nota em si valia, com a moeda entrando em colapso logo. O marco alemão serviria como uma lição de história e um aviso às economias futuras de que uma moeda apoiada por nada acabará por não valer nada. Com a destruição e a carnificina, o colapso financeiro provoca, dando aos tiranos e despotas a oportunidade de tomar o controle. Em Bretton Woods, New Hampshire, chegaram delegados de 44 países aliados e associados para a abertura da Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência financeira, tendo acumulado mais de 80% da oferta mundial de ouro. E assim, eles iriam posicionar-se como líderes de um novo sistema monetário global, um sistema que promoveria a paz e a estabilidade, que ajudaria a prevenir a eclosão de outra guerra. Para negociar este novo sistema, 44 nações de todo o mundo viajariam para Bretton Woods, em New Hampshire, onde todos concordariam mutuamente sobre um novo quadro pelo qual as moedas mundiais seriam trocadas e avaliadas. Sob este novo sistema, as nações, em vez de indexarem as suas moedas ao ouro, como tinha sido feito sob o padrão ouro, iriam, em vez disso, indexar as suas moedas ao dólar americano, que por sua vez estava indexado ao ouro a $35 por onça. O mundo estava efetivamente de volta ao padrão ouro, os países podiam negociar as suas moedas por dólares americanos, que, então, poderiam ser trocados por ouro. O dólar era agora a moeda de reserva mundial. No entanto, avançando 30 anos, a história começaria a se repetir. Tal como os romanos, os chineses, os espanhóis, os britânicos, os alemães e todos os governantes e governos que vieram antes, os Estados Unidos caíram na mesma armadilha. Eles começaram a gastar além de suas possibilidades. Foram introduzidos projetos excessivamente ambiciosos como a Grande Sociedade, programas sociais destinados a erradicar a pobreza, e a Guerra do Vietnã, um conflito geopolítico destinado a impedir a propagação do comunismo, começou a absorver vastas somas de despesas governamentais. Nações estrangeiras, percebendo os Estados Unidos. O governo do Sul imprimiu mais dinheiro para financiar estes empreendimentos do que em reservas de ouro, começaria a entrar em pânico e iniciaria o processo de troca dos seus dólares por ouro.
Com as reservas de ouro do país esgotadas, Richard Nixon, em 15 de agosto de 1971, dirigiu-se à nação através da televisão e declarou que estava a impedir a convertibilidade internacional do dólar americano em ouro. Assim, orientei o secretário do Tesouro a tomar as medidas necessárias para defender o dólar contra os especuladores. Ordenei ao secretário Connally que suspendesse temporariamente a convertibilidade do dólar em ouro ou outros ativos de reserva, exceto em montantes e condições determinados como sendo do interesse da estabilidade monetária e dos melhores interesses dos Estados Unidos. Com a ruptura da ligação do dólar ao ouro, o sistema de Bretton Woods chegou ao fim, com o surgimento da era da moeda fiat. Todas as moedas do mundo eram agora garantidas por nada. O resultado seria um dos maiores assaltos da história, um ato de engano tão grande que até Maquiavel ficaria surpreso. Os governos de todo o mundo já não teriam de angariar fundos excedentários através de impostos, algo contra o qual Maquiavel tinha alertado, e em vez disso, eram agora livres de imprimir tanto dinheiro quanto desejassem. Eles podiam agora roubar a riqueza da sua população sem sequer se aperceberem disso, porque embora a quantidade de dinheiro na sua conta bancária permanecesse a mesma, o valor desse dinheiro diminuiu. Por exemplo, se você tivesse economizado $1 em sua conta bancária em 1913, mesmo ano em que o Federal Reserve foi criado, esse dólar valeria apenas 4 centavos hoje. Em apenas 100 anos, o dólar perdeu 96% do seu poder de compra. Mas desde 1971, o governo dos Estados Unidos não apenas imprimiu muito dinheiro, como também embarcou na maior onda de gastos de qualquer nação em qualquer momento da história registrada. Vamos dar uma olhada em sua dívida nacional. Desde a sua fundação em 1776, passando pela Revolução Americana, pela Guerra Civil, bem como pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais, até 1971, os Estados Unidos. A dívida nacional era de cerca de 400 bilhões de dólares. O que levou quase 200 anos para ser acumulado seria agora diminuído em comparação. Apenas 50 anos desde que o dólar abandonou o padrão ouro, a dívida nacional é agora de 31 bilhões de dólares. Não houve guerras mundiais, nem grandes depressões, mas com a moeda fiduciária agora sob controle governamental, conseguiram acumular dívidas de 31 bilhões de dólares. Então, quais são os custos disso? Bem, o custo é o imposto inflacionário, e quanto mais dinheiro o governo imprime, menos vale o dólar. E quanto menos vale o dólar, mais caras ficam as coisas em relação ao dólar. Em outras palavras, os preços continuarão subindo à medida que seu poder de compra diminuir. É uma maneira sorrateira de tributar suas economias sem que o governo tenha que tirar o dinheiro diretamente de você. Como você pode ver, quando o dinheiro é sólido, apoiado por algo de valor intrínseco como o ouro, os preços permanecem estáveis por centenas de anos. As pessoas conseguiram poupar e entregar esse dinheiro, essa reserva de valor, à próxima geração. Mas em 1971 tudo mudou e os preços começaram a disparar. Tomemos como exemplo a sopa Campbell's, os preços permaneceram relativamente estáveis durante décadas, mas depois chegou o ano de 1971 e o preço começou a explodir. O que é pior é que o imposto inflacionário não aparece apenas no preço, você também pode ter algo chamado redução da inflação, onde o preço permanece o mesmo, mas o produto é reduzido em tamanho. Quer se trate de eletricidade, alimentos ou frutas, o caso permanece o mesmo. Desde 1971, os preços começaram a subir. Mas não são apenas os bens de consumo que são afetados pelo imposto inflacionário, é tudo na economia. Desde 1971, a produtividade aumentou quase 250%, mas a remuneração permaneceu estável. A produtividade aumentou, mas a remuneração deslocou-se lateralmente. Isso também pode ser visto no custo da educação. Embora os rendimentos médios das pessoas entre os 22 e os 27 anos de idade quase não tenham mudado, o custo para frequentar o ensino superior disparou. A maioria dos jovens hoje em dia tem que se sobrecarregar com dívidas enormes apenas para poder pagar a faculdade. E então, quando se formam, enfrentam outro grande problema.
O custo da habitação. Desde 1971, o valor das casas tornou-se parabólico, ultrapassando em muito o crescimento do rendimento durante o mesmo período. Nas décadas de 1950, 60 e 70, seriam necessários em média 2,5 anos do seu trabalho, para economizar e comprar uma casa. Em 2020, esse número aumentou para 7 anos. Os preços das casas subiram tanto que agora você precisa trabalhar quase 3 vezes mais, só para comprar a mesma casa. O drão americano, a velha história de cada um de acordo com sua própria capacidade, onde uma família média poderia acumular uma fortuna modesta e possuir um pequeno terreno com uma casa e uma pequena cerca branca, estava agora fora do alcance da maioria dos americanos. O drão americano estava lentamente se transformando no pesadelo americano, onde até mesmo os bens e serviços mais básicos estavam se tornando inacessíveis para o cidadão médio. Então, o que eles fizeram? Recorreram à dívida, ao crédito fácil que lhes permitiria viver a mesma vida que os seus pais. Embora tudo ficasse mais caro, os americanos contraíam e contraiam empréstimos enquanto acumulavam a maior dívida de qualquer geração na história. A inflação prejudica a todos, mas prejudica um grupo, em particular, os mais difíceis, os pobres. Os ricos conhecem o jogo que está sendo jogado e é por isso que se protegem contra a inflação ao possuir ativos, como ouro, imóveis, ações, Bitcoin e arte rara. Quando o governo imprime mais dinheiro, estes ativos, em média, aumentam de valor ao longo do tempo, mas para os pobres, que detêm a maior parte da sua riqueza em dinheiro, o valor do seu dinheiro é totalmente destruído e eles são esmagados pelo aumento do custo de vida. A inflação é a doença mais destrutiva conhecida pelas sociedades modernas. Não há nada que destrua uma sociedade tão completa e completamente como deixar a inflação correr solta. A inflação não surge porque você tem consumidores que são perdulários, eles sempre foram perdulários. Isso não surge porque você tem empresários gananciosos, eles sempre foram gananciosos. A inflação surge porque nós, como cidadãos, temos pedido a vocês, como políticos, que realizem uma tarefa impossível. Temos pedido que você gaste o dinheiro de outra pessoa conosco, mas não gaste nosso dinheiro com mais ninguém. Todo mundo fala contra a inflação, mas o que ele quer dizer é que quer que os preços das coisas que vende subam e que os preços das coisas que compra caiam. O verdadeiro imposto sobre o povo americano não é o que vocês rotulam de impostos, é o gasto total. Se o Congresso gasta 50 mil milhões de dólares a mais do que arrecada, se o governo gasta 50 mil milhões de dólares, quem você acha que paga esses 50 mil milhões de dólares? Os sheiks árabes não estão pagando. Papai Noel não está pagando. A fada do dente não está pagando. Você e eu, como contribuintes, estamos pagando indiretamente por meio de impostos ocultos. Mas não são apenas os Estados Unidos e o dólar que estão enfrentando inflação. Quer detenhamos a naira nigeriana, o peso argentino ou a lira turca, os governos de todo o mundo estão a roubar a riqueza das suas populações à medida que a inflação desgasta o poder de compra das suas moedas. Então, o que vai acontecer a partir daqui? Bem, vai ficar muito pior, em todos os lugares. Governos e políticos nos Estados Unidos e em todo o mundo não estão interessados na trajetória de longo prazo das suas nações. Em vez disso, concentram-se apenas no ciclo eleitoral, no que podem prometer agora e no que lhes trará mais votos. Eles estão interessados em poder. E se tiverem de gastar grandes somas de dinheiro em diferentes programas, a fim de subornar o público para que vote neles, é isso que farão. E por que eles não fariam isso? Já não precisam de aumentar os impostos da população para financiar estes projetos. Eles simplesmente imprimem o dinheiro, mantêm-se no poder enquanto podem, e a população não sabe por que razão tudo à sua volta está a desmoronar-se. Infelizmente, a dívida na maioria das nações já é demasiado grande para ser paga, pelo que será necessário emitir mais dinheiro para saldá-la. Por outras palavras, a dívida já é tão elevada que a única forma de avançar é as nações imprimirem mais dinheiro e, ao fazê-lo, inflacionarem a sua saída até que as suas moedas fiquem sem valor.
O rácio dívida-PIB nos Estados Unidos já é superior a 130%, o dobro do tamanho da economia e superior ao durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2050, espera-se que esse rácio exceda 200% do PIB, totalizando mais de 100 bilhões de dólares. Da dívida. No final do século, no ano 2100, daqui a apenas 73 anos, se os políticos continuarem a seguir o mesmo caminho de impressão de dinheiro em que estão atualmente, a dívida nacional excederá $1 quadrilhão. Quer seja daqui a 10, 50 ou 100 anos, mais cedo ou mais tarde as galinhas voltarão para o poleiro. Como disse Maquiavel, se você está determinado a que as pessoas pensem em você como generoso, você terá que ser pródigo. De todas as maneiras possíveis, naturalmente, um governante que siga esta política irá em breve esgotar toda a sua riqueza a tal ponto que, se quiser manter a sua reputação, terá de impor impostos especiais e fazer tudo o que um governante puder para angariar dinheiro. Seu povo começará a odiá-lo e ninguém o respeitará, agora que ele não tem dinheiro. Como a sua generosidade terá prejudicado a maioria e beneficiado apenas alguns, ele estará vulnerável às primeiras más notícias, e o primeiro perigo real poderá muito bem derrubá-lo. Quando ele perceber isso e tentar mudar seus hábitos, será imediatamente acusado de frugalidade. Obrigado por assistir.